Boa noite! Estamos no ar com o Economia é Fácil, o primeiro programa Economia é Fácil, direto aqui dos estúdios do Censura Livre Web Rádio. Eu sou Almir Cesar Filho, economista, e converso com vocês sobre os fatos econômicos, tentando traduzir para a linguagem dos trabalhadores e das trabalhadoras. Aqui comigo, na mesa de operações, o jornalista Antônio de Pádua Figueiredo, nosso grande amigo, mentor e chefe. Boa noite, Almir, boa noite, ouvintes, e boa estreia. Muito obrigado, Antônio. Ao teu lado, pelo menos, eu estou confiante que vai ser, pode até não ser uma boa estreia. Uma boa noite, boa noite. Hoje é dia 11 de abril de 2019, para você que está assistindo a live fora, em outro dia, em outro horário. Nós estamos transmitindo pelo streaming da nossa emissora, Censura Livre Web Rádio, pelo www.clwebradio.com. Você também pode ouvir pelo Radionet e pelo iRádio, e, é claro, baixando o nosso aplicativo exclusivo, acessando o Play Store e procurando CL Web Rádio. Toda quinta-feira, 20 horas, nós vamos estar aqui no ar com o nosso Economia é Fácil, versão estendida, na qual a gente vai poder conversar com vocês durante uma hora, tentando traduzir em linguagem dos trabalhadores os principais fatos econômicos da semana. E no programa de estreia, no programa de hoje, nós vamos falar sobre 100 dias do governo Bolsonaro e a situação da economia brasileira. 100 dias do governo Bolsonaro e a economia brasileira é o tema do programa da estreia de hoje. E daqui a pouco, por telefone, vamos ter uma participação especial de um amigo nosso, que é o Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Então, uma participação direto da capital federal, um amigo economista, completando aqui, né, formando uma trinca para a gente traduzir o que vem acontecendo no cenário econômico do Brasil e que afeta os trabalhadores. Como sempre, queria pedir para os nossos ouvintes que estão assistindo o programa pelo Facebook para dar aquele like esperto, né, apertar o gostei e, é claro, deixar o seu comentário, sua pergunta, sua crítica e também compartilhar. Compartilhe na sua própria página, certo, meu amigo, minha amiga, e nos grupos do Facebook para fortalecer o nosso projeto. A nossa emissora é um projeto alternativo de comunicação que a gente convida você a estar fortalecendo. Inclusive, se você quiser vir até aqui visitar o nosso estúdio, está aberto, contribuir e, é claro, contribuir financeiramente, porque isso aqui é um projeto alternativo, não é bancado por grandes empresas, não é bancado por banqueiro. Explorador de trabalhador e explorador de trabalhadora passa longe desse programa, certo? Então, aqui é uma bancada livre para que aqueles que trabalham, aqueles que vivem do seu trabalho, possam omitir e possam aprender uns com os outros. Então, é esse o objetivo. Eu estou aqui, Almir Cesar Filho e Antônio Figueiredo, direto, ao vivo, nesse dia 11 de abril de 2019. Então, Antônio, eu vou começar aqui com vocês, conversando com vocês, sobre os 100 dias do governo Bolsonaro. E eu queria perguntar a você que está nos assistindo, você que está assistindo pela live, ou pelo streaming, ou pelos aplicativos, você, qual é a tua opinião sobre o governo Bolsonaro? Qual é a sua opinião? Isso aqui não é para ficar esculachando o governo, nem principalmente defendendo, não. Então, por favor, Bolsominion,
Ó, fiquem longe, tá? Nem vou dar trela para vocês, certo? Nós vamos apagar vocês. É para que aquele trabalhador, aquela trabalhadora, mesmo que tenha votado no Bolsonaro, até concorde com o que ele está fazendo, dê sua opinião, mas bolsomínio e robô, longe daqui, tá bom? Longe, sai daqui. Então, gente, vamos lá? Hoje completou 100 dias do governo Bolsonaro. Vocês sabiam disso? Está correndo a piada na internet que é 100 dias, com S, 100 dias, né? Por que 100 dias de Bolsonaro? Você acha isso também? Vamos discutir aqui hoje o nosso programa. A ideia é pegar os fatos, não os destaques do noticiário que eu faço todas as manhãs, de segunda a sexta, com o Antônio. A gente pega os destaques do noticiário econômico e tenta traduzir para a linguagem do trabalhador, tenta ver o que é relevante sem o economês e sem aquilo que interessa só aos banqueiros, ao mercado financeiro. Aqui é lugar de trabalhador e trabalhadora. Então, vamos traduzir o que o governo Bolsonaro fez em 100 dias de governo. São mais de 3 meses, né? Então, vamos começar. O governo Bolsonaro assumiu no dia 1º de janeiro de 2019, depois de uma eleição muito polarizada, provavelmente a mais polarizada da história do país. Bolsonaro ganhou no segundo turno. Não foi uma vitória fácil, apesar de muito simpatizantes de Bolsonaro e ele mesmo exaltar que foi uma vitória arrasadora. Não foi. Bolsonaro perdeu para os votos nulos e brancos, tá? Sem contar a abstenção e os próprios votos de Haddad. Os votos juntos do segundo colocado, abstenções, voto nulo e voto branco, foi muito, mas muito superior, quase o dobro dos votos de Bolsonaro. Bolsonaro prometeu fazer uma política diferente. Como ele diz, vamos mudar isso daí, tá ok? Vamos mudar isso daí, tá ok? Por que eu brinco dessa forma? Porque o Bolsonaro muito pouco discorreu sobre o programa dele de governo. E quando era questionado ao longo da campanha eleitoral o que ele aplicaria, o que ele faria no governo, especialmente em matéria econômica, Bolsonaro tinha a frase: vou chamar Paulo Guedes. Converse com Paulo Guedes, que vai ser meu ministro da Economia. Paulo Guedes virou uma espécie de posto Ipiranga. Esse era o apelido que ele recebeu ao longo da campanha eleitoral. Por que isso? Fazendo menção àquela propaganda de televisão que uma pessoa aponta para uma bandeira de posto de combustível, dizendo que lá teria tudo. Então, Bolsonaro, sem um conhecedor, apenas se colocando como uma pessoa que iria pôr nos postos de governo pessoas técnicas, pessoas com conhecimento, pessoas sem amarra fisiológica, sem amarra partidária, iriam colocar essas pessoas nos postos de governo e essas pessoas governariam bem o país, administrariam bem o país. Então, esse era o discurso do Bolsonaro. O próprio Paulo Guedes sinalizava vagamente o que defenderia assim que assumisse o governo. O que ele dizia era unificar os ministérios ditos econômicos, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Ministério da Indústria e Comércio, num único ministério grande, iria fazer privatizações, iria fazer reformas neoliberais com retirada de direitos sociais e cortar gastos públicos. Paulo Guedes, então, em linhas genéricas, muito gerais, sem entrar em detalhes, dizia que seria isso que aplicaria quando chegasse ao governo. E qual era a principal bandeira do Paulo Guedes? Que o Brasil precisava de uma verdadeira revolução liberal. O Brasil tinha sido um país intervencionista, que tinha sido um país que não privilegiava os empresários,
que tinha sido um país que gastava muito. Então, Paulo Guedes dizia que iria aplicar um receituário liberal. Paulo Guedes é ex-estudante da escola, uma escola, que é uma faculdade americana, que tem um curso de economia, que é um curso considerado o berço do neoliberalismo. Foi onde as principais reformas neoliberais foram elaboradas antes mesmo de chegar aos governos da Europa, Estados Unidos e América Latina. Foi a escola de Chicago que pariu a equipe econômica do ex-presidente, ex-ditador do Chile, Augusto Pinochet, general Augusto Pinochet. E foram eles, os chamados Chicago Boys. O que eram os Chicago Boys? Os ex-alunos, jovens ex-alunos, saídos da escola de Chicago, que fizeram, né, várias medidas, aplicaram várias medidas neoliberais do Chile, com privatização, inclusive a privatização da reforma da Previdência. Então, a Previdência no Chile é privatizada, já se passou mais de 30 anos, as consequências, inclusive, o Chile está vivenciando. O Chile, para o Paulo Guedes, é considerado uma referência. Ele diz que o Chile é um lugar que passa por uma bonança econômica, o resto da América Latina populista passa por crise. Nós vamos explicar aqui que não é exatamente isso que ele está falando. Então, Paulo Guedes assumiu o governo e realizou vários cortes dos gastos públicos, não só gastos supérfluos, levando, inclusive, uma paralisação da administração pública em vários setores. Bolsonaro assumiu o governo prosseguindo aquilo que foi considerado a campanha polarizada. Ele, segundo a própria mídia, Bolsonaro não procura a pacificação, não procura a estabilização da política e, consequentemente, a crise política no país, de certa maneira, prossegue, inclusive, com choques de Bolsonaro com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados especialmente. Um clima muito quente. E mesmo o Bolsonaro tendo apresentado a proposta de reforma da Previdência, que boa parte do Congresso Nacional diz que até vota a favor, e especialmente o empresariado brasileiro defende com ferro e fogo, está tendo dificuldade de tramitar esse projeto de emenda constitucional. Fora a emenda constitucional da reforma da Previdência, muito pouco, o governo Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentaram. Até o presente momento, nós não temos nenhum pacote econômico. Passados 100 dias do governo, a economia brasileira, que muitos economistas, principalmente aqueles ligados ao mercado financeiro e aqueles ditos especialistas, ouvidos pela grande imprensa, diziam, né, que pós-impeachment a economia brasileira iria se recuperar. E, pelo jeito, não foi isso que nós vemos. Não estamos vivenciando isso. Nós estamos, nesse momento, com um patamar de desemprego chegando à casa dos 13%, portanto, mais de 12 milhões de pessoas desempregadas no país. Fora o desemprego de desalento, que é aquela pessoa que nem procura mais emprego e a estatística tem dificuldade de apurar. Fechamento de empresas, continuamos tendo fechamento de empresa. Nós continuamos tendo um PIB que fechou 2018 com apenas 1,1% de crescimento. 1,1% de crescimento. E desacelerando mês a mês, janeiro, fevereiro, março. Por outro lado, a inflação oficial, que está na meta, está atingindo a meta oficial de inflação, mas nos gêneros da cesta básica deu uma disparada.
E mais, a renda média do trabalhador no Brasil caiu. E os empregos formais também caíram. Então, nós estamos num cenário econômico muito ruim. E lá fora, no estrangeiro, a situação econômica não é tranquila, impactando provavelmente ao longo dos próximos meses na economia brasileira. Já impactando agora com a queda das exportações de commodities, as commodities que tinham sido o último recurso da economia brasileira, o único segmento da economia que está tendo algum tipo de bom desempenho em desaceleração das exportações. Então, a economia brasileira não está bem, e o governo acha que a medida para recuperar o emprego, a renda, o crescimento econômico é a reforma da Previdência. Bolsonaro já viajou aos Estados Unidos, viajou a Davos, na Suíça, no Fórum Econômico Mundial, e fez uma viagem ao Chile e Israel, sempre dizendo que a política econômica dele, do seu governo, é a reforma da Previdência, e pressionando o Congresso Nacional para aprovar. E a reforma da Previdência é boa para você, cidadão? É boa para você, contribuinte? É boa para você, trabalhador? Nós vamos discutir aqui que não. Mas antes da gente avançar, eu queria mandar aqui um beijo e um abraço para os nossos ouvintes, quem está nesse exato momento nos ouvindo, que é a nossa amiga Deise Alvarenga, queria mandar um beijo para ela, nosso amigo Dirley Santos, mandar um abraço, a Graça Cordeiro, um beijo, a Maria José, lá da Aliança FM, um grande beijo para Maria José, nosso amigo Heitor Fernandes, um abração, meu pai, né? Todo mundo diz que o Heitor é meu pai, mas o meu pai é o Almizão, tá? Queria mandar também um abraço para o meu pai, o Almizão, e é claro, para o Heitor Fernandes. E o Davi da Silva, poxa, muito obrigado por nos prestigiar. A Deise deixou um recadinho aqui, ó, já no começo do programa, dizendo que belas palavras, muito obrigado, Deise. O Dirley comentou aqui, parabéns pela estreia, vamos que vamos, tamo junto, Dirley, muito obrigado. O Heitor Fernandes deixou aqui o excelente, e a Wellington também está ao vivo aqui nos assistindo. Deixe perguntas, queria pedir aos nossos ouvintes para também não só deixar elogios, eu quero crítica, eu quero pergunta. Nosso programa aqui não é chapa branca, nada de economia chapa branca. É claro, todas essas pessoas aqui são queridas, são parceiras nossas, na verdade, elas estão co-apresentando o programa com a gente. Então, queria agradecer cada um e cada uma que está nos assistindo. Essas aqui é o que a gente conseguiu apurar pela live e também pelos nossos aplicativos. Lembrando vocês podem ouvir o programa ao vivo pelo stream da rádio, o www.clwebradio.com é o nosso site, e é claro, pelos aplicativos, aqueles aplicativos de rádio online, os dois mais importantes, que é o iRádio e o Radiosnet. Você também pode ouvir a nossa emissora pelos esses dois aplicativos, e nós temos um aplicativo exclusivo lá no Play Store para smartphones e sistemas operacionais Android. Então, baixe o aplicativo para você ouvir direto do seu celular. Eu tentei mostrar aqui meu celular, mas o celular está aqui, ó. Baixe o seu aplicativo, tá? Você vai poder ouvir a qualquer momento, a nossa programação, que é uma programação com vários outros programas maravilhosos, que eu gostaria muito de convidá-los para estar assistindo o nosso programa. Assista e ouça, né, nossos programas. E o vídeo, a live vai ficar na nossa página do Facebook, e depois a gente vai transferir também para o YouTube, um canal no YouTube, certo? Canal no YouTube, Economia é Fácil, para você poder assistir e compartilhar. E eu quero um like, hein? Dá aquele like para fortalecer aqui o projeto. Por favor, mande um like, curtir,
E compartilhe o programa. Seja bem-vindo aqui à nossa emissora, esse projeto aqui de mídia alternativa para furar o cerco da grande imprensa que só quer ouvir banqueiro, só quer ouvir grande empresário, trabalhador e trabalhadora, acadêmico, pesquisador, liderança sindical e popular, eles não querem nem saber, eles querem distância. Então, para furar o cerco da grande imprensa, nós estamos aqui, CL Web Rádio. Deixa eu tomar um gole d'água e continuar aqui mandando brasa. Às 8h30, a gente vai entrar com nosso amigo Flauzino. Flauzino, se prepara aí, 8h30, você vai entrar. Flauzino é presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Então, não é só eu aqui falando, não, tem outra opinião, tá? Reforçando ou negando o que eu disse. Aqui é uma tribuna para isso, certo? Mas vamos continuar. Bolsonaro fez 4 viagens internacionais nesse período, tentando vender, entre aspas, o Brasil. Óbvio que participou de jantares, audiências, entrevistas. Em todas essas, tentou passar a imagem que está construindo um governo que está combatendo o comunismo, o socialismo, o marxismo, resgatando o país para a família, para a pátria, para Deus. E, é claro, para o liberalismo. Contraditório isso, né? Deus, pátria e família, e o mercado também. Mas é esse o discurso do Bolsonaro, chamando empresários para investir no Brasil. Até o presente momento, apesar de muita boa intenção, discurso até de empresários dizendo que vão investir, o que nós vimos nos últimos 3 meses foi fechamento de grandes empresas, inclusive o fechamento da fábrica lá do ABC Paulista da Ford, uma grande fábrica de uma grande montadora internacional fechada. Fora outras grandes empresas internacionais fechando plantas. Plantas é fábrica, né? Grande instalação, né? Grande unidade produtiva aqui no Brasil. Fora o fechamento de pequenas e médias empresas acontecendo pelo Brasil inteiro, certo? No período, nós não vimos nenhum pacote econômico, como eu falei, não tem nenhuma medida. Nesta semana é que o Paulo Guedes, pressionado aí, disse que vai fazer um pacote que eles estão chamando de desburocratização, e também anunciou na segunda-feira a intenção, porque não apresentou nem mesmo pesquisa, nem muito menos projeto de lei, de simplificar os impostos federais, reduzindo pegando 5 tributos federais e transformando num só. Então, nós até o presente momento não vimos nem mesmo a reforma tributária. O curioso é que há 2 semanas atrás a Câmara dos Deputados parece que iria ressuscitar várias iniciativas. Isso foi uma proposta do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que tinha surgido originalmente como aliado de Bolsonaro, mas parece que estão brigados e continua. Inclusive disse que não vai organizar articulação política para a reforma da Previdência. Paulo Guedes, inclusive, foi questionado na ida dele e de Bolsonaro aos Estados Unidos, num jantar, foi questionado por um grande banco, né? Um grande executivo de banco perguntou para ele, porque foi aberta a oportunidade naquele evento, para perguntas tanto para o presidente da República, que falou muito rapidamente, parece que fez um pronunciamento de menos de 6 minutos. O Paulo Guedes não, ficou fazendo um pronunciamento de meia hora e depois respondendo a perguntas. Paulo Guedes foi perguntado explicitamente por um dirigente de um banco internacional, que perguntou, e vocês podem confirmar, fazendo uma busca lá no Google, né, em outros buscadores, não sou eu, isso aqui não é fake news. O cara simplesmente perguntou, Paulo Guedes, a economia brasileira está muito mal, você está dizendo que recuperou a confiança, vocês fizeram ajuste fiscal, o governo Temer
fez algumas lições de casa, mas ele não tinha confiança porque ele era acusado de corrupto. Vocês disseram que vão combater a corrupção, tem integridade, vão fazer vários ajustes, beleza. Mas a economia brasileira está patinando. O que você, ministro da Economia, pretende fazer, Paulo Guedes? Essa foi a pergunta de um grande banqueiro. Paulo Guedes falou, nós não temos pacote econômico, nós não temos. A política econômica é reforma da Previdência. Foi isso que ele falou. Ele não disse que não tinha mais nada. Há toda uma expectativa em torno dos bancos, principalmente, mas também de uma parte do empresariado, em torno da reforma da Previdência. Por que essa expectativa? Eles alegam que, fazendo a reforma da Previdência, a economia brasileira vai se recuperar. Porque o Estado, o poder público, vai gastar menos, vai economizar, segundo as contas de Paulo Guedes, 1,1 trilhão de reais em 10 anos, ao longo de 10 anos. Vai economizar, vai gastar menos com pagamento de pensões e aposentadorias e benefícios, menos 1 trilhão. E com isso, com essa economia, os investidores vão ficar animados e voltarem a investir no Brasil. É isso que eles justificam. Então, eles disseram que vão gerar até cálculo apresentado por esses economistas neoliberais, coisa que eu não sou, que o Brasil pode gerar 5 milhões de empregos. Aí eu me pergunto, como? O que tem a ver uma coisa com a outra? A única coisa a ver, o que eles alegam, é a retomada da confiança. O que é a retomada da confiança? É dizer que o clima da economia vai ficar melhor com a reforma da Previdência e os empresários que estão retendo dinheiro para investir vão finalmente investir. Ora, empresário investe apenas com confiança, empresário não investe, ele está retendo dinheiro ou eles estão sem dinheiro? Uma boa parte está sem dinheiro. Ou uma boa parte está esperando melhoria da lucratividade. Ora, os banqueiros estão tendo bilhões de lucro. Enquanto a economia está estagnada, ou vários setores estão tendo prejuízo, vários bancos, não preciso listar não, vários bancos estão tendo lucro recordes em plena crise. Por que isso? Porque a taxa de juros básica, que o governo paga nos títulos da dívida pública, que estão em mão dos banqueiros, quer dizer, dinheiro que sai do orçamento e vai para os cofres dos bancos, está fluindo com a maravilha. Hoje, mais de 40% do orçamento público, mais de 40% do cofre anual do governo federal, da União, vai para os banqueiros. E os banqueiros, com a reforma da Previdência, conseguem garantir a tal solvência, a capacidade do governo de gastar mais, pagando a sua dívida, ao invés de pagar o dinheiro, pagar as aposentadorias dos velhinhos e deficientes. É isso. Mas isso não garante aumento dos investimentos privados. Muito pelo contrário, né? Mas boa parte do empresariado não banqueiro acha que vai se dar bem também com a reforma da Previdência. Por que isso? Porque eles devem muito ao INSS. Então, eles estão esperando o perdão da dívida. Eles também acham que o governo vai acabar com os impostos da Previdência Social. Tá? Então, economizando lá, eles vão ter mais lucro. Então, é isso. Mas mais lucro não significa contratações, aquisição de máquina, abertura de empreendimentos. Não, não, não. O que garante contratação de funcionários se chama aumento do faturamento, aumento das vendas, que eu preciso colocar mais funcionário para atender as vendas. E cadê o aumento das vendas com a reforma da Previdência?
Agora, no momento, não está tendo nenhum. Mas com a reforma da Previdência vai ter? Eu digo a vocês, não. Mas é isso que o governo Bolsonaro acha que vai ter, e é isso que os grandes empresários acham que vão ter. Na verdade, o que nós vamos ter menos faturamento, menos venda, porque os aposentados vão ter menos dinheiro no bolso, por um lado, e quem está na ativa vai passar mais anos contribuindo e vai ter que aumentar seu gasto com a contribuição para a Previdência. Então, é uma reforma neoliberal que tira dinheiro da economia para dar para os banqueiros. Então, não é uma melhoria da economia. Gente, nós vamos agora entrevistar o meu amigo, o economista Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Você nos ouve, hein, Flauzino? Boa noite a todos. Boa noite aos ouvintes. Boa noite, Almir. Ô, Flauzino, é um prazer. Agradeço o convite. Flauzino, é um prazer você estar falando aqui com a gente. Queria muito agradecer pela sua atenção. Você está nos ouvindo muito bem, né? Estou ouvindo bem. Flauzino, eu estava comentando aqui com os nossos ouvintes sobre o tema do dia, evidente, que é os 100 dias do governo Bolsonaro. Em poucas palavras, nas tuas palavras, qual é o balanço desse governo? O que você poderia sintetizar numa frase? Os 100 dias do governo Bolsonaro é uma salada de fruta. O que é uma salada de fruta? Baseado em laranjas, goiabas e mangas. Por que é uma salada de fruta, Flauzino? Começou o início do governo dele foi envolvido com os laranjas do Queiroz, do PSL no Ministério do Turismo. Depois passou pela questão da goiabeira, da ministra dos Direitos Humanos, a Damares, e agora acabou com a ministra da Agricultura falando que o Brasil não tem uma crise de fome porque tem muito pé de manga nas ruas da cidade. Pô, isso é uma excrescência total de um governo que se propõe a fazer a mudança do país. Flauzino, dando essa geral, né, no ponto de vista político, qual é o balanço que você poderia nos falar sobre, propriamente dito, o ministro da Economia, Paulo Guedes? Está fazendo uma boa gestão à frente do Ministério da Economia? Não, na minha opinião, ele veio representar o capital financeiro, tanto local como internacional, e exigiu do governo Bolsonaro a criação de um superministério da economia para fazer o controle total das ações do governo, em prol do setor financeiro. E a grande meta dele é fazer a reforma da Previdência. Nesse momento é o grande falácia que está sendo colocado, que a reforma da Previdência vai gerar emprego, vai gerar confiabilidade, vai gerar o desenvolvimento do país. E isso, na verdade, não se concretizou em lugar nenhum do mundo. O que se faz para crescer o país é você aumentar a seguridade social, distribuir melhor a renda, melhorar a aposentadoria. E é isso que a gente não está vendo nesse governo do Paulo Guedes. Flauzino, o Paulo Guedes quer aplicar no Brasil uma reforma da Previdência que segue muito um modelo chileno. Tá? Eu comecei a falar sobre a reforma da Previdência, mas não entrei nos detalhes, né? Tem aquelas várias regras que vão dificultar bastante a concessão do benefício, mas eu queria que você falasse sobre a Previdência chilena, que é
considerado um modelo de privatização, porque tirou do governo, tirou do Instituto de Seguridade Social e criou instituições bancárias que administram uma conta de capitalização. Nos fala brevemente qual é o resultado disso. Não precisa nem entrar em detalhe o que é o modelo de capitalização, mas é o que acabou acontecendo com o Chile. E é um modelo bom para o Brasil repetir? Não, com certeza não é um bom modelo para o Brasil. O resultado de uma política econômica que o Guedes foi ministro da Economia do governo da ditadura do Pinochet, na qual ele vendeu a capitalização para o povo chileno, é que depois da privatização, é o que está por trás da capitalização, e que 5 bancos compraram essa previdência chilena, um deles é o BTG Pactual, que ele era o fundador, porque ele prometeria um rendimento maior do que a previdência pública. Só que na prática, depois de 30, 40 anos, os chilenos estão recebendo menos do que o salário mínimo local. Não teve rendimento. E isso está causando um alto índice de suicídios daqueles que têm mais de 60 anos, porque eles não conseguem sustentar e tem muita dificuldade em pedir para os familiares recursos para se manter. Então, eles preferem tirar a própria vida do que ficar passando humilhação no fim de uma jornada de trabalho. Então, o maior índice de suicídio de aposentados do mundo acontece no Chile, aonde que foi implementada a capitalização capitaneada pelo Paulo Guedes. Vocês estão ouvindo, amigos ouvintes, nossa emissora Censura Livre Web Rádio, programa Economia é Fácil, todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas. Nesse momento, nós estamos entrevistando o Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Flauzino, meu amigo, o Paulo Guedes, até o presente momento, que é o ministro da Economia, ele defende enfaticamente a reforma da Previdência, dizendo que ela vai retomar o crescimento da economia e a geração de empregos. Você concorda com isso? E, especialmente... Não concordo. Não. Pois não, porque ele começa com um argumento falacioso de que existe déficit na Previdência. E não existe. Porque a Previdência está inserida na Seguridade Social. E com isso, ele quer falar que o mercado vai assumir, vai ter confiança, porque o governo vai parar de gastar recursos públicos para que cubra a Previdência, o déficit da Previdência, que é uma mentira. Então, e que o setor privado vai aumentar o investimento com a segurança do governo. E na prática vai acontecer o seguinte: se privatizar a Previdência, eles vão pegar o recurso do governo e vão jogar para o setor financeiro através dos juros da dívida. Não vai ter investimento, não vai ter crescimento, não vai ter empresa investindo no Brasil. E já vimos isso num cenário aumento. E foi a reforma trabalhista, que falaram que se tivesse a reforma trabalhista, ia ter uma enxurrada de investimento e na geração de emprego. Naquela época, no Temer, era 6 milhões de desempregados. Hoje, quase 2 anos da reforma trabalhista, estamos chegando a 13 milhões de desempregados, dobrou. Então, o governo está sentindo essa continuidade da política econômica do Temer e do Bolsonaro vai levar o Brasil para mais uma bancarrota, uma crise de desemprego, uma falta de investimento, e a gente vai sofrer com essa política econômica. Flauzino, nós estamos ouvindo o Flauzino Antunes Neto, uma entrevista aqui ao vivo, direto de Brasília. Flauzino é presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Flauzino, o Paulo Guedes também anunciou que vai fazer privatizações, né? Colocou, inclusive, em impostos chaves da equipe econômica, vários especialistas ligados à privatização, inclusive gente
à frente das estatais, né? O determinado especialista. Você acha que privatizando a economia melhora? Reativa a economia? Eu não acho que melhora. Porque as empresas públicas têm uma função social, têm uma função para o país, têm uma função de desenvolvimento, têm uma competência de fazer com que o país cresça de uma forma igual, e que as empresas, que, quando são privatizadas por monopólios estrangeiros, que só vêm para cá a fim de ter lucro para remeter para suas matrizes. Não estão preocupados com a saúde do trabalhador, não estão preocupados com o aumento do salário mínimo, com o transporte, com a educação, com a saúde do povo brasileiro que trabalha para essas empresas. Então, a gente vai ter uma redução da qualidade de vida e uma redução da nossa autonomia e soberania de país. Flauzino, o governo Bolsonaro disse que tem como missão acabar com o comunismo, com o socialismo, com o marxismo. Inclusive, ele diz que esses sistemas destroem a iniciativa dos empresários, além da família, ataca a religião, e que foi o socialismo de Dilma, do PT, do Lula, que levou a economia para essa crise. Você concorda com esse diagnóstico? Não é culpa do marxismo e socialismo, porque o PT, de Dilma e Lula, não aplicaram o socialismo nem o marxismo. Né? Então, agora, o que foi responsável mesmo pela nossa queda econômica foi a política neoliberal de juros altos, da fixação da balança comercial, monetária e tal, daquela receituária neoliberal que o PT, principalmente na Dilma, colocou em prática no país. Esse foi o grande culpado, o neoliberalismo. Então não teve intervencionismo, que o Paulo Guedes tanto disse que o governo Lula e Dilma teve, e que ele quer aplicar o liberalismo. Desculpe, Almir, o intervencionismo que o Paulo Guedes tanto acusa que o governo Lula e Dilma tiveram na economia. Eu realmente não estou escutando. Eu disse que Você está nos ouvindo, Flauzino? Não, está falhando muito a comunicação agora. Está picotando. Está aí as empresas privatizadas do Brasil como são, né? O serviço de telefonia é péssimo. Você está nos escutando agora, Flauzino? Agora estou. Tá. Eu perguntava, inclusive também já chegou outra pergunta aqui de um nosso ouvinte, que então não teve no Brasil tal intervencionismo econômico, no governo Lula e Dilma especialmente, que o Paulo Guedes, o ministro da Economia, tanto acusa e que diz que está querendo acabar com as reformas que ele pretende aplicar. Não teve uma descontinuidade. Do governo SHC até o governo Bolsonaro é a mesma política econômica. Essa acusação do Guedes ao governo Lula não condiz com a realidade na prática. Então o Brasil não tinha ameaça de se transformar uma Venezuela? E o caso muito menos em Cuba. Não, muito menos em Cuba. Mas a Argentina, o Brasil pode correr o risco na mão do Paulo Guedes, já que a Argentina está numa baita crise econômica, recessão, e o governo Macri aplicou exatamente o receituário do governo Temer, do governo final do governo Dilma, do governo Temer e agora inclusive fez reforma trabalhista e da Previdência, né? O governo Macri, não é isso, Flauzino? Isso. É uma similaridade muito grande. E o risco da gente entrar num colapso econômico pela política do Macri e da política do Guedes é iminente. Só temos uma pequena vantagem em relação à Argentina, que a gente tem um parque industrial, uma riqueza de reservas naturais,
pouco melhor do que a Argentina. A situação das nossas reservas de dólares também ajuda. A gente dá uma amenizada no curto prazo. Mas se continuar na mesma atuada, da mesma política do Guedes, que a reforma da Previdência passar, a gente vai entrar num colapso iminente. Tá? A gente está vendo o muro chegar na nossa frente e a gente está acelerando para a direção do muro. Flauzino, a gente já está indo para o nosso encerramento da sua participação. Eu queria fazer mais 3 perguntinhas. A primeira, a gente está aqui explicando aqui para os nossos ouvintes, a gente está ao vivo com o programa Economia é Fácil, e nesse momento eu estou entrevistando o economista Flauzino Antunes Neto, diretor do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Flauzino, primeira coisa, por que o Brasil tem uma taxa de juros tão alta, que obviamente endivida as famílias e empresas, principalmente as pequenas empresas, e está inibindo o crescimento da economia? A pergunta é se a taxa de juros... Por que a gente tem uma taxa de juros muito alta? Isso. Para as famílias. Que endivida as famílias e empresas. Você acha que é porque o Banco Central é controlado pelos banqueiros? Na prática, o Banco Central é controlado pelos banqueiros. Porque a gente tem um governo, a gente está tendo governos muito fracos perante o sistema financeiro como um todo. Então, os governos estão cedendo às pressões de aumento de juros, aos spreads bancários, aos cartões de crédito. Toda uma política voltada para o endividamento das famílias, para enriquecer o sistema financeiro. Então, ao ouvinte que está nos ouvindo, o Brasil foi sequestrado pelo sistema financeiro que comanda esse país desde os anos 90. Então, Flauzino, você não é... E a nossa população fica sustentando isso. Uhum. Então, Flauzino, você não é a favor da proposta do governo que anunciou hoje enviar um projeto de lei instituindo a autonomia do Banco Central? Aí é entregar de fato, Almir, o Banco Central na mão dos banqueiros. Daí a gente não vai ter controle nenhuma chance de fazer uma pressão em cima do governo, uma pressão popular, uma greve, movimentos, para a gente mudar a política econômica. Se entregar o Banco Central de vez para o controle dos bancos, a gente vai ficar refém de fato. Fato e de direito. Flauzino, eu estou com a última perguntinha aqui, que é uma perguntinha do nosso ouvinte, do Clóvis Silva, uma participação aqui, ó. Qual deve ser a atitude das organizações de esquerda, que são as que fazem oposição ao governo Bolsonaro, nesse momento, diante da possibilidade de as pessoas perderem direitos como a previdência pública? Peço por gentileza para repetir que é muito eco aqui. Oi, você quer que eu repita? Sim, sim. Qual deve ser a atitude das organizações de oposição ao governo, nesse momento, diante da possibilidade das pessoas perderem direitos como a previdência pública? Quais são os instrumentos que a gente está fazendo de resistência contra a privatização da Previdência, é isso? Isso. Qual é a atitude da oposição? Qual deve ser a atitude da oposição e da esquerda para enfrentar a reforma? Existem duas principais ações. No Congresso, de retardar, fazer audiências, obstruir, apresentar uma proposta firme de rejeitar, de dizer um não a essa proposta. E nas ruas. O povo tem que ir para as ruas em forma de greve, manifestações, porque a luta faz a lei. A nossa luta em defesa da Previdência Pública vai fazer com que a gente vença a proposta do Bolsonaro e do Guedes no Congresso Nacional. Flauzino, muito obrigado
Queria agradecer o Flauzino, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, que participou conosco ao vivo aqui, por telefone. Fica o convite para ele participar nas próximas edições aqui do nosso programa. Queria mandar um forte abraço para ele e para a família dele. E até a próxima, Flauzino. Almir, agradeço pelo convite, agradeço aos ouvintes que estão aí nos escutando e agradeço as perguntas e estarei aqui à disposição sempre que me chamarem para contribuir aí com o programa Censura Livre e Economia é Fácil. Né? Obrigado, Flauzino. Manda um abraço aí para a família, hein? Tchau, tchau. Pode deixar. Um abraço aí, pessoal. Vocês ouviram Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, nesse programa, nessa edição do Economia é Fácil, que vamos estar aqui todas as quintas-feiras, eu, Almir Cesar Filho, entrevistando economistas, especialistas sobre os principais fatos econômicos da semana, temas que vocês também, nossos ouvintes, podem nos enviar. Eu queria, voltando aqui, falar do estúdio, mandar um abraço e um beijo para outros ouvintes que estão participando, estão interagindo conosco nas redes sociais ou no nosso site. Mandar um abraço para o Denis Brandão, para o José Manuel, para a Márcia Lúcia, que inclusive compartilhou. Márcia Lúcia é minha mãe, tá? Um beijão, mamãe. Te amo. Mandar um beijão para o Wellington de novo, que eu falei, eu acho que na primeira vez eu mencionei e não mandei um beijo. Wellington, beijão, querida. O Wellington vai estrear aqui em breve, aqui na Censura Livre Web Rádio, o programa dela sobre cinema. Cinema livre. Wellington, você está devendo a sua estreia, está devendo o seu programa, hein? Você acha que eu ia mandar um beijo e não ia te fazer uma cobrança aqui no ar ao vivo? Ninguém mandou aqui repetir, um beijo para você, querida. Gosto muito da Wellington, muito gente boa, excelentes resenhas e críticas de cinema, né? Cinéfila de plantão. Mandar um beijo também aqui para Rosana Mello, outra ouvinte também aqui que está aqui nos brindando. E, é claro, para a Terezinha Alves Castro, um beijo. E um abraço para o Antônio Carlos Lamotte, que apresenta o programa Pensando Bem. Parabéns pelo brilhante programa e muito obrigado aí por estar nos prestigiando. A gente está entrando aqui na reta final do programa e eu queria colocar já algumas colocações finais sobre esses 100 dias do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro apresentou hoje uma série de medidas, anunciou, assinou uma série de decretos, projetos de lei. Não dá ainda para a gente avaliar. Ele está fazendo isso porque 100 dias, né? 100 dias. Ele disse que cumpriu também 100% das suas 35 metas para os 100 dias. A grande imprensa, que pegou no pé de Temer, pouco, mas pegou, e muito da Dilma e do Lula, está pegando também no pé do Bolsonaro. Então foi lá fazer a checagem. Disse que, inclusive, ele cumpriu um pouco mais de 20, e olhe lá, certo? Mas, quando eu estou colocando isso, é que não dá para a gente avaliar o impacto das medidas de hoje, que foram anunciadas hoje pelo presidente Bolsonaro. Então, a gente vai avaliar no próximo programa, inclusive o que eles estão chamando de decretaço. O que é o decretaço? Bolsonaro revogou 200 e tantos decretos e assinou outros, né? Extinguiu conselhos, que são órgãos de colegiados de controle social que participam, governo e sociedade civil e empresas, né? Mercado, extinguiu. Então, a gente não sabe o impacto ainda dessas medidas de hoje. Nós sabemos os impactos das medidas de antes de hoje, que eram nada, exceto o projeto de reforma da Previdência.
E aquelas outras medidas confusas, ideológicas dos outros ministérios, no Ministério das Mulheres e Direitos Humanos, no Ministério da Educação, e etc. Então, aquela série de confusões. O balanço, para a gente começar já para encerrar o programa, é um balanço ruim. Porque se de fato Bolsonaro não é responsável pela crise econômica que o Brasil passa, aí abrindo parênteses, Bolsonaro era parlamentar, era deputado federal até dezembro de 2018. 30 anos na política. O que Bolsonaro defendeu, o que Bolsonaro ajudou a mitigar, impedir o Brasil entrar em crise? Eu acho que nada. Você ouvinte, também eu acho que vai concordar comigo. Então, se por um lado ele não era governo, mas ele era base parlamentar de praticamente todos esses governos dos últimos 30 anos, inclusive do governo Lula e do começo do governo Dilma, o que ele defendeu? Eu acho que você pode fazer essa pesquisa. Então, ele é corresponsável. Ele não é o responsável principal, mas ele é o corresponsável. Mas ele herdou, e nos últimos 3 meses, o que ele fez para que a economia melhorasse ou para a economia pelo menos não piorasse? Ele não fez nada. Muito pelo contrário, ele cortou gasto público. Ele fez com que as pessoas suspendessem seus investimentos, inclusive aguardando a tal reforma da Previdência. E, por fim, o que é importante, o que ele está fazendo para a piora da economia, especialmente o cenário tumultuado da economia internacional. A economia internacional, quer dizer, lá fora, exceto na América Latina, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, está passando por um momento de mais tranquilidade, não é de recuperação ainda, embora um pouco de recuperação dos Estados Unidos, já no governo Obama e no governo Trump se mantém uma certa estabilidade e recuperação tímida, mas recuperação. Mas o cenário econômico nos próximos meses parece muito tumultuado. Nós temos no Reino Unido o Brexit, a saída do Reino Unido, que está derrubando bolsa de valores, está muito confuso. O Reino Unido está numa polarização política e não consegue aprovar quais são as medidas econômicas para a saída desse país da União Europeia. Os outros países da União Europeia passam por dificuldade, a Alemanha está numa estagnação econômica, a França passa por uma crise, não é uma recessão, mas é uma forte pasmaceira econômica que empurra para os coletes os coletes amarelos se manifestarem nas ruas. Então, nós temos a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, e a China, inclusive, também passando por uma desaceleração. E agora, Trump anunciou o começo de uma guerra comercial com a União Europeia. O que é uma guerra comercial? Taxar fortemente as importações como punição. Então, o cenário, crise, guerra no Oriente Médio, guerra civil na Síria, coisa lá, coisa cá. Então, nós temos um cenário que parece cada vez pior, de mais tumulto na economia internacional. Na América Latina nem se fala, crise na Venezuela, o Chile, que é usado como exemplo do Paulo Guedes, o Chile não é isso tudo não, o Chile está numa estagnação econômica, grandes protestos, e o próprio Flauzino aqui disse com clareza, as pessoas no Chile estão com dificuldade, 30 anos depois da privatização da sua previdência, de sobreviver com as aposentadorias. Então, o Chile, inclusive, o governo de direita que está à frente, está, inclusive, pretendendo fazer mudanças na previdência. E a Argentina de Macri, que foi vendida como modelo pelos grandes jornais, está passando por uma recessão braba e uma inflação gigantesca. Então, o cenário externo muito ruim. O que o governo Bolsonaro está fazendo para blindar, né, a economia brasileira diante dessas
dificuldades internacionais. Eu acho muito pouco. Então, é nesse cenário que a gente recomenda ao nosso amigo, à nossa amiga ouvinte, se preparar, ter precauções, porque é possível que o desemprego, pelo menos no curto e médio prazo, não melhore. Passando a reforma da Previdência, a economia não vai melhorar, vai piorar. Então, como foi a reforma trabalhista, porque cortou salário e direitos sociais. Então, tem menos dinheiro circulando dos trabalhadores consumindo e, logo, menos faturamento das empresas, menos faturamento é menos contratações por parte das empresas. Então, menos emprego. Então, temos um círculo vicioso. Então, a única forma de mudar a economia é o quê? Mudando a política econômica. Para mudar a política econômica é preciso mobilização. Então, a gente fala para os nossos ouvintes, pressionar seu parlamentar, manda e-mail, né? WhatsApp, comenta no Facebook que não quer que seu parlamentar, seu deputado federal e senador vote a favor da reforma da Previdência. Vote contra, tem que votar contra. Nós temos que barrar essa reforma da Previdência. E a outra coisa é impedir todas as outras medidas. Todas as outras medidas econômicas. Certo? Paulo Guedes, para concluir, ao meu ver, é o pior ministro, porque é o mais ideológico. E é aquele que tem a chave do cofre, então é o mais perigoso. Então, por favor, mesmo você que é eleitor de Bolsonaro e ainda reivindique ele, seja contra a reforma da Previdência e seja contra as medidas econômicas do governo Bolsonaro. Ainda é tempo da gente impedir que o Brasil vire uma Argentina. Se o Bolsonaro disse que o Brasil poderia, se na mão dos governos anteriores, virar uma Venezuela, o Brasil hoje corre o risco de virar uma Argentina, na qual metade da população está abaixo da linha da pobreza, uma inflação de mais de 40% ao ano e uma recessão, né, uma queda da economia de 2,5% ao ano. Então, não permita o Brasil virar uma Argentina. Então, esse é o recado final para a gente concluir o programa de hoje. Eu queria, concluindo o programa, agradecer a todos os nossos ouvintes, inclusive aqueles, não só aqueles que deixaram recado, mandaram pergunta. Se a gente não conseguiu responder agora, a gente responde no próximo programa. Queria convidar você que nos assistiu depois, ou pelo meio do caminho, ou que está assistindo agora a live, de horas ou mesmo dias depois, porque a live vai ficar na página do Facebook. Deixa seu comentário, mandar um e-mail com sua crítica, dúvida e sugestão para o economiaefácil@gmail.com, tá? Convidar para assistir o próximo programa quinta-feira que vem, nesse horário, às 20 horas. Quinta-feira é feriado? E aí é feriado. Mas a gente dá um jeito. Vamos dar um jeito aqui, tá? Vamos dar um jeito. Mas o programa está nesse horário. Esse é o horário fixo do programa, certo? Nem sempre a gente vai fazer um programa ao vivo, né, Antônio? Feriado é feriado, né, Antônio? A gente trabalha pra caramba, queremos um feriadinho, né? Mas você está convidado. Ei, o Antônio aqui está se divertindo, ó. Feriado, é sagrado. É sagrado, né, gente? Então, Semana Santa, inclusive. Então, vocês estão convidados a assistir o programa. O stream da rádio é o www.clwebradio.com. Nosso aplicativo lá no Play Store, né? Você pode digitar. Você também pode nos ouvir pelo iRádio e Radiosnet. E, é claro, pela página do Facebook. Então, agradecer a todos e todos, convidar vocês a apoiar a nossa rádio, inclusive com din-din, porque é uma rádio que não recebe recurso de empresário nem de político, por isso é uma rádio censura livre. Ela não, aqui é a voz do trabalhador, aqui não é a voz dos patrões, muito menos dos banqueiros. Então, contribua para o nosso projeto, certo? Participe. Aqui no nosso estúdio, no Rocha, é um espaço
para os líderes comunitários, para os líderes sindicais, para você trabalhador e você trabalhadora. Participe conosco do nosso projeto alternativo de comunicação. E por fim, né, de segunda a sexta eu entro ao vivo com o Antônio, um bate-papo diário, sempre às 8h30 da manhã, com os destaques do noticiário econômico. Então você que não pôde assistir essa 1 hora de programa, pelo menos pode ouvir aqueles um bate-papo curtinho, menorzinho, dos noticiários do dia. Então, por fim, finalizando o programa, agradecer muito a todos e todos. A gente vai finalizar o programa com uma música da campanha contra a reforma, depois da live, quando encerrar a live, tá bom? Encerra a live, você vai poder ouvir pelo streaming ou pelos aplicativos. Então, a gente vai encerrar a live, vai ficar salvo. Eu queria pedir para você curtir, né? E compartilhar, para multiplicar. E, é claro, enviar o link para o seu amigo e sua amiga para assistir esse programa depois, tá bom? Vai ficar gravado no Facebook. E chamo vocês para estarem assistindo o restante da programação da Censura Livre Web Rádio. Um forte abraço e um grande beijo para você que nos assistiu. Até o próximo programa.